evento do Hubble. Meu nome é Eduardo, eu sou da LM Ventures. A LM é uma das fundadoras do Hubble, é a empresa responsável pela operação do espaço, por cuidar das startups, dos parceiros corporativos. O Hubble é um hub de inovação focado em mercado financeiro, focado em fintechs. A gente tem 2 bancos como parceiros corporativos, que é o BDMG e o BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento de Minas, e a Olé Consignado, que é o braço consignado do Grupo Santander. A ideia do Hubble é selecionar algumas startups e fazer com que essas startups virem fornecedoras dos nossos clientes, então dos bancos, dos parceiros corporativos. A gente já está no segundo batch, na segunda rodada de empresas. Além desse trabalho dentro com as startups e com os parceiros, a outra coisa que o Hubble faz é essa parte de criação de conteúdo. Nossa ideia é entregar alguma coisa de volta para a comunidade, então a gente faz conteúdo semanalmente gratuitos para a galera. E seguindo aqui a nossa nesse mês, né, durante esse mês todo a gente está falando sobre investimentos, diferentes coisas, desde novas formas, AI, etc. A ideia hoje é continuar falando disso e ainda mais entrar num modelo que, sim, quem conhece os eventos do Hubble já viram, né? A gente gosta de fazer, é contar um pouco de cases, assim, trazer outros empreendedores, gente que passou por isso, e não só falar sobre o mercado, que é uma coisa que a gente vai fazer, mas também falar sobre lições aprendidas, sobre o que passou, sobre como é que está rolando. E hoje a gente está recebendo aqui a EasyInvest. A ideia aqui é contar a história dessa fintech, que tem 5 décadas de atividade e recentemente foi adquirida pelo Nubank. E para falar mais para a gente sobre essa história, a gente está recebendo o Fábio Macedo, que é o Chief Commerce Officer da EasyInvest. Antes eu pedir para o Fábio aqui começar o papo com ele, só lembrando para vocês, tá, pessoal? Quem tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer coisa, manda aí no chat, a gente olha as perguntas e faz. E também lembrando que ao final, vocês puderem ler esse QR Code, tá aqui, fazer uma pesquisa bem rápida só para a gente melhorar os conteúdos aqui dentro nossos. Bom, então vou começar. Fábio, muitíssimo obrigado, é um prazer te receber aqui com a gente, e para começar queria que você contasse um pouquinho de você, quem é você, um pouco do teu background, e também fala um pouco do que é a Easy, né? A gente vai falar muito sobre ela, mas rapidinho aí, o que vocês fazem. Bom, antes de mais nada, obrigado aí pela oportunidade, um prazer estar aqui. Acho que é um assunto bastante contagiante, falar um pouco da história da Easy, como é que a gente chegou aqui, um pouco desse desfecho da negociação com o Nu. A gente está bastante motivado, mas, assim, rapidamente contando um pouco da minha história, meu perfil profissional. Eu sou engenheiro civil de formação, ingressei no mercado financeiro já faz alguns anos e eu sempre tive uma ambição de criar, de inovar, fazendo coisas novas, né? Então, eu comecei em banco tradicional, modelo tradicional de banco, passei por algumas instituições financeiras, mas chegou num determinado momento da minha carreira que não estava muito satisfeito. Eu estava percebendo que eu estava meio que na mesmice, não estava agregando e criando valor. Na verdade, criava valor só para o acionista, né? Mas não criava valor para a sociedade. Ou você estava rodando sendo bank em diversas áreas? Não, eu trabalhava sempre em investimentos. Então, eu trabalhei em tesouraria de banco, fazendo aquelas operações o dia inteiro no telefone, comprando, vendendo. Entendi. Na época era telefone, né? Telefone com tela. Trabalhei em asset, fazendo gestão de recursos, né, de terceiros, os fundos de investimentos. Trabalhei em alguns family offices, que são escritórios de administração de recursos de famílias com poder aquisitivo bastante elevado. E aí chegou num determinado momento da minha vida, da minha carreira, que eu estava um pouco insatisfeito e aí decidi inovar. E nesse momento eu criei, na época, uma startupzinha também de crédito, né? Eu toquei a operação lá por 4 anos com 2 sócios, depois eles saíram, acabei tocando a operação. E aí vendi para ir para a EasyInvest. Então eu entrei na EasyInvest em 2013. A EasyInvest até então era basicamente uma corretora tradicional, essas corretoras com o modelo tradicional de institucional, né? Então uma mesa de operações que você fala muito com bancos, instituições financeiras, que tem aquela necessidade aí de comprar título público, fazer operação de dólar, operações tradicionais aí do mercado financeiro como um todo. E na época, a EasyInvest, ela, na verdade, até um pouco antes da minha entrada, um pouco relativamente antes da minha entrada, em 99, a EasyInvest foi uma das pioneiras no lançamento do home broker.
A Bolsa, lá em 1999, liberou a negociação através de plataforma eletrônica. Uhum. O time da Isinvest, na época, criou esse braço aqui para varejo, home broker, e tocou essa operação ao longo desse período. Né? Não era o carro-chefe até então da corretora. Uhum. Chegou a ser chegou a ser o segundo maior home broker do Brasil. Na época ficou atrás da Ágora, né? Uhum. E só que não foram feitos todos os investimentos que poderiam ser feitos e tal, então a operação começou a ficar meio que em banho-maria. Isso aí meados de 2010, 12, 13, né? Em paralelo a isso, a operação do institucional, que era aquela operação tradicional, ela começou a ficar cada vez menos vantajosa. Por quê? Porque você, como corretora, tinha que estar exposto a um risco operacional muito grande para ganhar pouco dinheiro. Então, na época, os acionistas da corretora decidiram finalizar com essa operação institucional. Uhum. E foi aí que eu entrei, mais um grupo de executivos, onde a gente começou a reescrever toda essa história da Easy, né? Então, lá desde 2013, a gente começou a definir toda a estratégia, modelo de negócio, né? Desde sempre, a gente ancorado no modelo de negócios focado para o varejo eletrônico. Então, a gente sempre voltado para a operação digital. A gente, apesar de ver o crescimento da XP na época, também crescia muito, mas um crescimento muito focado na estrutura de agente autônomo. Quando você entrou, a XP já era grande, né? 2013. Já era grande. Não era o que é hoje, mas já era grande. Bem longe do que era hoje, né? Bem longe do que era hoje. Mas já tinha sua representatividade e relevância, né? Perfeito. E aí, putz, a gente começou, e depois a gente vai contando um pouco da história ao longo desse nosso bate-papo, mas quando a gente vê o que a Easy é hoje, o que a gente estava lá em 2013, as noites sem dormir, as incertezas, as dúvidas, as discussões, garanto que se a gente soubesse, ou tivesse pelo menos uma ideia do que viria por acontecer, a gente estaria muito mais... não teria perdido tantas noites de sono como a gente perdeu ao longo desses anos aí. Irmão, que bom. Começar essa conversa, né, cara? Acho que vocês, até você falou sobre isso, a ISO é uma empresa de 69, né? Então, assim, e desde 69 era essa corretora, como você falou, mais tradicional, né? Fazendo operação de banco e tal, operação de câmbio. E aí vocês tiveram essa mudança, e não só vocês acompanharam uma mudança no mercado, né? Queria falar um pouco sobre isso, o que era. Eu sei que você não está na empresa desde 69, mas o cenário mudou por completo e acho que em todos os aspectos. Vou falar muito, quero perguntar para você muito sobre equipe, etc., mais à frente, até na hora de contratar, cultura, etc. Mas em termos de mercado, mudou muito de lá para cá. Eu sei que o mercado no Brasil de investimento ainda é pequeno, né? Os números na Bolsa não são tão relevantes ainda, mas estão crescendo bastante. Mas, assim, você que viveu de 2013 para cá, cara, como é que... Eu sei que não é 69, mas qual foram as mudanças em termos de tudo? Assim, como é que era o mercado para vocês lá atrás e o que é hoje? O que vocês estão enxergando? Boa. Bom, só corrigindo aqui, tá? A ISE é desde 1968. Desculpa, era 69. Mas... infelizmente, não vou conseguir contar um pouco de como era o mercado em 68 até 2000 e pouco eu entrei, mas mesmo assim, cara, a mudança da visão do mercado de 2000, 2001, quando eu ingressei no mercado financeiro para cá, é absurda, né? Assim, absurda mesmo. Até então era uma operação muito mais analógica, né? Então, você ter pessoas eficientes falando no telefone, fechando operação, pessoas eficientes boletando, e boletando era boleta mesmo, uma boleta de papel. Pega a boleta, manda lá para o back-office liquidar. Você ter pessoas no back-office que fossem boas de processamento fazia muito diferença, né? Pessoas que sabiam manejar uma HP, isso até um pouco antes de eu entrar, né? A HP era a calculadora, HP 12C, a financeira, eram pessoas que faziam diferença, né?
depois pessoas que conseguiam manejar um Excel com propriedade, né? Fazia um pouco dessa diferença. E assim, em termos de valores culturais, modelo, propósitos, cara, assim, qual que era o propósito de você sentar numa corretora, você sentar num banco? Puta, você estava lá para ganhar dinheiro, né? Você estava lá para fazer acontecer, girar boleta, como a gente chamava, né? E muito menos preocupado num valor, o que eu estou gerando aqui de impacto, as pessoas que estão ao meu redor são pessoas que estão satisfeitas, estão motivadas com o que a gente está fazendo, né? Então, a mudança que a gente veio vivendo ao longo desses últimos anos, principalmente desses últimos 3, 4 anos para cá, onde você ter pessoas motivadas com o teu propósito, você ter pessoas que entendam os valores da empresa, você ter pessoas que sejam felizes naquilo que elas fazem, tá? Isso parece muito jargão e parece muito livro de autoajuda, tá? Parece mesmo. Mas, cara, eu que vivi muito essa transição e estou vivendo... Ainda mais você que vem no mercado financeiro tradicionalzão, né? Então, assim... Isso. Eu que nunca dei muito valor, cara, eu cada vez mais dou valor para isso e cada vez mais reconheço que você ter time motivados, times engajados, pessoas com os mesmos propósitos, faz completamente, muda o jogo. A diferença é absurda, tá? E eu fui aprendendo isso, a gente aprende mais pela dor, né? Mas eu aprendi muito isso também quando eu montei a minha operação lá de crédito e ao longo desses últimos anos na Easy, tocando a empresa e tocando o business aí. Isso é cada vez mais nítido e cada vez mais quem está aqui acompanhando esse bate-papo, está nas suas iniciativas aí, está tocando os seus negócios. Cara, se você não tiver o seu time ancorado, engajado, pensando uma cabeça não igual à sua, mas com os objetivos alinhados, o desafio é muito maior. Perfeito. Então, Edu, só para não estender muito aqui, mas, cara, era assim, nego tacando, o pessoal tacando, o cara falou uma besteira, o pessoal tacava maçã, era outro ambiente, tá? Era outro mundo, outro ambiente, exatamente. Muito diferente do que é hoje. Perfeito. E cara, assim, a Easy hoje é uma plataforma de investimentos, correto? Vocês são hoje uma plataforma para varejo, né? Isso. Como é que você enxerga o mercado? Assim, a gente tem o Hub é de fintechs, né? A gente tem muitos aqui, caras que trabalham em fintechs. Como é que você enxerga o mercado de investimento? Eu ia perguntar sobre investimento, mas assim, acho que até o mercado de plataformas, se entender mais, para outras fintechs, você enxerga que tem competição, tem espaço, está crescendo, a gente vai ter, vou dar exemplos de lá fora, né, mas um Robinhood da vida, um Betterment da vida, com modelos assim, você vê modelos diferentes, né, você vê gente plataforma totalmente, você vê gente usando a tecnologia mas para fazer gestão e para ajudar o cara a fazer gestão. Como você enxerga para as empresas de tecnologia, né, para as fintechs, o mercado hoje? Tá. Boa, é uma boa pergunta, e eu acompanhei muito a mudança ao longo dos últimos anos, né? Então, o modelo de negócio da Isinvest é um modelo muito ancorado no marketplace. Então, a gente tem lá uma parceria com uma série de instituições financeiras, gestores, assets, a B3 como um grande parceiro, e a gente faz essa intermediação entre o tomador de dinheiro, né, os bancos, as assets, e o doador do dinheiro. E nesse meio do caminho, a gente, além de fazer toda essa intermediação, a gente vem entregando e tenta sempre entregar a melhor experiência para o usuário, né? Perfeito. O que a gente foi percebendo, o que eu percebi ao longo desses últimos anos, né? Principalmente com os resultados que a Isinvest conseguiu obter ao longo aí na sua história recente, XP e outros grupos, identificou-se um valor nesse mercado, né? E quando eu digo valor, encontrou-se e viu que existia muito dinheiro empossado nos grandes bancos e que estavam mal investidos e mal aplicados esses recursos. Então a gente viu aí de 2014, 15 para cá uma competição menos acirrada, né? A gente viu o surgimento de várias plataformas e com o passar desses últimos anos, principalmente dos últimos 2 anos, principalmente, a gente foi vendo um modelo de concentração cada vez maior, né? Então, a gente viu aí a XP comprando o Rico, comprando o Clear, a Modal
fazendo a parceria com o Credit Suisse, agora eles investem com o Nubank, a gente viu também o pessoal da própria Orama fazendo parceria com o pessoal lá da Globo, a gente viu também o pessoal da Guide com o pessoal da Fosun, que é a chinesa, então a gente vem a própria BTG, né, fazendo consolidação, tá? Então a gente vê, tá, Edu, uma competição cada vez mais acirrada, tá? Um perfil de profissional da área de tecnologia, produtos digitais, de analytics, um perfil de profissional cada vez mais demandado no mercado, e esse profissional cada vez mais demandado não só para o mercado de plataformas, como o da Isinvest, como qualquer tipo de business tecnológico, né? Então, eu vejo que hoje, tá, minha visão aqui, o mercado de plataformas ele está se fechando, né? Eu não acredito que a gente vá ter tantas plataformas no médio prazo, né? Por outro lado, o que a gente vem enxergando, né? Várias fintechs e várias soluções que conseguem oferecer algum tipo de experiência onde as plataformas criam algumas lacunas. Então, uma solução tipo plataforma mesmo gigantesca, mas pegar um pedacinho e resolver aquele pedacinho super bem. Exatamente, exatamente. Então, a gente vê lá os consolidadores de carteira fazendo trabalhos bem bacanas. A gente vê também os robo-advisors, que você falou, até alguns lá de fora, Betterman, você vê aqui no Brasil também, Magnets, você vê Verius fazendo bastante esse trabalho, né? Então, encontrando o seu espaço em determinadas lacunas. Você vê aquelas empresas de consolidação por exemplo, você passa lá no cartão de crédito uma compra de R$20,98, ela completa os 2 centavos para algum tipo de investimentos. Perfeito. Então, a gente vê que as plataformas, assim como nos Estados Unidos, né, que é um mercado talvez até um pouco mais consolidado do que o nosso, esse movimento de consolidação, né? A gente vê a Ameritrade, Trade e outras plataformas que não olhavam varejo, olhando e adquirindo esses menores, né? E vê alguns nichos que ainda não foram absorvidos, explorando essas alternativas. Então, assim, dado o tamanho do mercado brasileiro, a quantidade de dinheiro concentrado nos grandes bancos, eu não tenho dúvidas que a gente ainda tem um espaço gigantesco. Perfeito. Mas vai ter que entrar com um valor, uma proposta de valor em termos de negócio bem definida, né? Vai ter que ter time eficiente, engajado e que consiga entregar bem e rápido, né? Então, quem cair de paraquedas talvez vai sofrer um pouco mais do que sofreria há 5 anos atrás, entendeu? Perfeito. Mas tem espaço. Acho que o ponto principal que você falou é isso, né? Até esqueci o nome dela agora, mas que foi no Roda Viva ontem, que é a cofundadora do Nubank. A Cris Junqueira. Exatamente. Falou sobre isso, né? Da quantidade de capital que tem nos bancos e realmente, se tirar esse capital, ou seja, tem muita gente que vem aparecer fazendo um produto específico, criando um valor específico. Eu concordo contigo, acho que tem bastante espaço de mercado. Cara, mas já que a gente comentou até sobre a crise, né, vamos entrar um pouco nesse papo de Nubank, e aí até um papo antes, falando um pouco sobre a empresa, né, sobre vocês, sobre a Easy. Como é que foi essa parte de funding nesse período inteiro? Vocês chegaram a levantar capital tipo empresa de tecnologia? Eu sei que empresa de tecnologia faz, venture capital, ou então private equity. E depois que você entrou, rolou alguma coisa disso? Você puder falar um pouquinho? Sim. Até então, de 2013, lá quando eu entrei, eu estou vendo aqui que tem até uma pessoa que tocou junto à operação lá, que é um dos grandes responsáveis pelo sucesso aqui da Easy, o Anderson, está aqui junto, acompanhando a gente aqui. Também é um membro fundamental aí para esse sucesso da Easy, mas de 2013 a 2016, meados de 2017, a operação da Easy ela foi fundeada pelos antigos acionistas, né? E aí em 2017 foi feita uma rodada de captação, mas foi uma rodada secundária, né? Então foi uma rodada de capitalização dos sócios, né? E o negócio desde sempre, né? Desde que eu entrei até hoje,
ele vem sendo fundeado pelo próprio resultado que ele vem gerando, né? Então, ao final do ano passado, a Isinvest, com objetivos super ambiciosos aí para o médio prazo, né? Investimento em time, pessoas, comunicação, produtos financeiros, digitais e tal, a gente começou a fazer algumas rodadas aí no mercado para ir atrás de investidores, e aí saiu essa conversa aqui com o Nu. Entendi, bem legal. Então, se teve essa rodada secundária, então vamos entrar assim nessa parte do Nubank, né, cara? Eu sei que tem, até se eu perguntar alguma coisa que não devo, que você não possa responder, desculpa desde cara, eu tenho bem noção disso. Mas assim, vamos lá, como é que foi? Então você falou que no momento vocês saíram atrás de captação e iniciou essa conversa, mas assim, se vocês puderem contar um pouco como é que foi esse processo, como é que começou esse namoro, quanto tempo que durou, assim, como é que foi o início disso? Porque, sei lá, acho que para todo mundo, acho que não foi um choque quando a gente viu, por vocês serem super bem posicionados, o Nubank obviamente também, mas era um negócio diferente, assim, o Nubank entrando numa área que não era, que era investimento, né, um negócio que ele não fez, ele até tinha comprado uma software house americana, né, um pouco antes até, mas era algo bem mais técnico. Então, como é que foi? Como é que começou essa conversa, esse processo? Tá. Vou só fazer um disclaimer aqui inicial, tá? A gente ainda está em fase de aprovação do Banco Central, CAD, então, de fato, a gente não tem ainda uma sinergia, não estamos explorando a sinergia com o Nu, a gente não começou a fazer nenhum tipo de iniciativa de exploração, né? Até a aprovação dos órgãos reguladores. Mas, assim, respondendo um pouco da sua pergunta, né? Como é que a gente chegou no Nu e por que chegou no Nu, né? Cara, antes de qualquer coisa, né? Eu acho que tem muita gente aqui que provavelmente é empreendedor, está montando o seu próprio negócio ou está como sócio em alguma empreitada aí bacana e tal. Mas mais do que qualquer antes de sair a mercado, né? Primeiro que a gente tinha muito bem definido o que a gente queria fazer, né? A gente estabeleceu os nossos objetivos de curto, médio. O longo prazo fica muito difícil, porque o mercado ele muda muito, né? A pandemia é um exemplo que mudou completamente, mas a gente estabeleceu um pouco do que a gente ambicionava para os próximos 2, 3 anos, e aí o que a gente ambicionava em termos de quantidade de clientes ativos, de ativos sob custódia, de receita da empresa. A gente definiu alguns KPIs, né? KPIs de NPS. Então, a gente definiu várias métricas e a gente começou, em cima dessas métricas, desdobrar um pouco do que a gente achava que fazia sentido. Então, a gente trabalha aqui com 2, 3 squads. Estou colocando aqui números, tá? Hipotéticos, não necessariamente esses números. Mas a gente trabalha aqui com 2, 3 squads, entregando algumas etapas da jornada do cliente. E, a gente quer melhorar a jornada como um todo, porque só o onboarding está melhor, falta aqui toda a parte do acompanhamento, tomada de decisão. Então, a gente precisa subir de 2 para 10 squads, né? Então, a gente começou a definir um pouco melhor o nosso plano de negócios, e aí, com isso, ficou um pouco mais fácil, não seja fácil, mas ficou um pouco mais fácil a gente entender qual que era o tamanho da nossa ambição e o que a gente precisava em termos de resultado para a gente se posicionar como uma marca relevante no mercado brasileiro, né? Como uma experiência relevante no mercado brasileiro, como um player relevante. Cara, dito isso, a gente viu que era necessário sair a mercado, né? Perfeito. Então, quando a gente sai a mercado, você não tem muito a definição de com quem é que você vai falar ou quais são os termos. Você tem um pouco mais do teu modelo de negócios e você vai apresentando para essas casas a tua história. Você vai contando um pouco da tua história, de como você chegou até aqui, né? O que você fez para chegar até aqui e daqui o que você quer fazer para frente, né? E aí a gente conversou com diversas instituições aí ao longo desses últimos tempos. E de novo, tá, Edu? Por mais que pareça assim uma historinha de livro de autoajuda e tal, cara, primeiro, né? Essas questões de valores, essas questões de cultura, objetivos, casou perfeitamente com o que o Nu se propõe a fazer, com o que a gente quer fazer, né? Legal. E outra coisa, né? Acho que como complemento, e depois quem tiver bastante interesse, a gente fez alguns vídeos
Tem até no nosso YouTube lá o Fernando, que é o nosso CEO, também contando um pouco da história. Mas cara, foi super complementar, né? Perfeito. Porque o Nu, ele oferece uma baita de uma experiência sensacional, super disruptiva, para produtos de crédito, Uhum. né? E aí, em 2017, ele criou a NuConta, que é uma baita de uma facilidade, é um baita de um serviço para aquela pessoa que é mais hands-off, ele não sabe o que fazer com o dinheiro, então bota lá na NuConta, tá investido, né? Uhum. E de 17, principalmente de final de 18 para cá, a gente viu uma mudança bastante grande do mercado brasileiro, né? Então a gente viu a curva de juros, a taxa de juros caindo muito, né? A taxa, o Tesouro Selic lá, que era o ativo livre de risco rendendo 12, 13% ao ano, rendendo 2%. Né? Então a gente viu que o investidor como um todo, e dado todo o processo educacional, Uhum. percebeu que precisava de outras alternativas, né? E aí a gente surfou muito bem essa onda, a gente Easy surfou muito bem essa onda, né? E o Nu, dado toda essa pujança que ele tem, não só de pessoas, capacidade financeira, capacidade tecnológica, viu que precisava oferecer algo complementar a isso, né? Perfeito. E eles tinham, sim, total capacidade de criar essa operação, mas quanto tempo ia levar, né? Inclusive, na live de ontem, a Cris contou um pouco, não sei se vocês viram lá no Roda Viva, mas ela contou um pouco da seniorização que ela está tendo no time, né? No time do Nu. Uhum. E essa seniorização ela encontrou no time da Easy, né? Por quê? Porque, pô, a gente foi construindo uma história de 2013 para cá, cara, que a gente acertou e errou muito, né? Sem dúvida. A gente, com certeza, errou muito e, com certeza, a gente acertou muito. Então, a gente consegue, com toda essa senioridade que o time hoje tem, que a empresa hoje tem, encontrar atalhos, né? Você consegue encontrar atalhos para entregar com qualidade, mais rápido, e entregar aquilo que o usuário precisa, né? Não aquilo que a gente acha que o usuário precisa, mas ouvir muito ele, entregar o que ele precisa de verdade. Perfeito. Cara, como é que é essa transição, tanto para os dois clientes, né? Tanto os internos, os funcionários, como os externos, os clientes mesmo? A primeira coisa, assim, para os clientes da EasyVest, vai mudar alguma coisa ou continua tudo igual? Essas daqui são algumas perguntas que eu ainda não consigo responder, tá? Ótimo, peço A desculpa. gente ainda não tem ainda dado todo o processo com os reguladores, a gente ainda não tem nada definido em relação a isso, tá? Excelente, sem problema nenhum. E para o time, cara, para a equipe interna, você falou que esse negócio de valores bateu muito, né? Era uma das minhas perguntas, né? Como fechar isso, que na minha cabeça, assim, se não bater o negócio não vai sair. Mas como é que é vender isso para o time, né? Vender essa nova fase da empresa, fazer parte de algo tão grande quanto como é o Nu, o Nubank? Me fala um pouco como é que foi essa conversa interna. Então, vamos lá. Essa daqui acho que foi a parte mais fácil, vender, né? A parte mais difícil é controlar a ansiedade. Por quê? Assim, obviamente que tem áreas, tem determinadas estruturas que acabam ficando um pouco mais preocupadas ou com algum tipo de medo de sobreposição de funções, de atividades ou qualquer coisa do gênero, né? Perfeito. Mas, pô, a grande maioria, mais de 80% das pessoas, a gente ouve muito os usuários, os colaboradores da Easy, né? A gente faz muito trabalho para ouvir o eNPS, né? Para ouvir o que o pessoal está sentindo, e mais de 80% está muito feliz ou super feliz, né? A gente fez a pergunta, pô, você está muito feliz, você está feliz? E mais de 80% das pessoas estão felizes. Por quê? Porque eles enxergaram, né, os valores, os propósitos das duas empresas, valores similares. Né? Então, a gente, nessas rodadas que tivemos aí ao longo dos últimos meses, conversando com várias instituições financeiras, a gente teve até propostas até mais agressivas em termos de remuneração e tal, mas a gente levou muito em consideração o fit. Que legal. Então, isso levou muito em consideração, e esse processo de sinergia, né, que ainda está muito no começo, na verdade nem começou, porque a gente não teve essa aprovação ainda dos reguladores. Perfeito. Mas está sendo super tranquilo, né?
De fato, é um pouco do que eu falei. A gente está controlando a ansiedade, está mais controlando a ansiedade do que tendo que motivar as pessoas, entendeu? Está todo mundo muito, muito feliz aí e ansioso com os próximos capítulos. Que animal, que bom. E pensando em, você falou exatamente em próximos capítulos, né, 2021 em frente, o ano já está acabando, mas a gente tem, o mercado está superaquecido, né, a bolsa tá bombando, ainda tem coisas novas aí acontecendo, até queria entender um pouco com você, o que isso muda na vida da EasyVest, que muda alguma coisa, o Pix e o Open Bank, por exemplo, mas assim, agora nessa nova fase, o que vocês esperam para o próximo passo, para 2021? Continuar esse boom que a gente está vendo tanto no mercado de investimento, com o Pix e o Open Bank, muda alguma coisa para a vida de vocês? Bom, boa pergunta, tá? Então, vamos lá, assim, eu acho que a gente está vivendo os primeiros capítulos de uma transformação financeira, tá? Eu que tenho um filho pequeno, meus filhos hoje já têm algum tipo de educação financeira na própria escola, né? Acho que boa parte da turma que está aqui, ou algumas pessoas que estão aqui acompanhando a live, não tiveram isso na escola, e pouco provável que tenham em casa algum tipo de educação financeira, né? Isso não era levado muito a sério. Obviamente que eu não quero generalizar, longe disso, né? Mas as pessoas acabavam não olhando para a saúde financeira de uma forma mais sustentável de médio e longo prazo. E eu vivendo o dia a dia, lá na frente eu pensar em aposentadoria pública e tal, e quando envelheciam, viam que perderam tempo e não conseguiram criar o seu patrimônio, né? Então, cara, assim, a educação financeira como um todo, a gente vê aí que veio e está fazendo um trabalho muito bacana. A gente encontra aqui algumas pessoas muito bem intencionadas e com bons propósitos. Você vê alguns outros influenciadores não fazendo um trabalho talvez tão bacana assim, mas enfim. Primeiro que é um assunto que todo mundo conversa. É algo que virou um pouco mais corriqueiro. 2, a questão tecnológica, a facilidade, né? Então, na palma da sua mão você tem um controle, você faz uma aplicação, você já vê automaticamente lá e tal. Então, o controle tecnológico e o acesso tecnológico, ele diminuiu as barreiras, né? Então, antes as pessoas investiam nos bancos, por quê? Porque eles achavam que os bancos eram locais seguros para investir. Perfeito. Né? Você falar numa corretora lá em 2005, 2006, o cara ia falar, o que é isso? Eu vou pôr meu dinheiro aqui? Não vou. Né? E aí, com o passar do tempo, você dando transparência, dando controle, as pessoas começaram a se sentir mais seguras. Né? Terceiro, a mudança como um todo na taxa de juros no Brasil. Né? Então, até então, o Brasil era um país de rentistas. O que eu quero dizer com isso? As pessoas viviam de renda dando dinheiro para o governo. Você comprava um título público, você tinha 12%, 14% ao ano. Para que você ia investir em bolsa? Para que você ia aplicar num fundo? Não valia a pena você correr o risco. Para que você ia empreender no seu negócio? Né? Não fazia sentido. Né? Então, assim, a gente está vendo uma conjunção de vários fatores que eu não tenho dúvida que esses movimentos que a gente tem visto, eles vieram para ficar e vão acelerar ainda mais. Né? A gente está vendo agora, tá? Os próximos dias, eu acabei de receber até um WhatsApp aqui, provavelmente a partir da próxima semana, a gente começa a negociação de BDRs. O que são BDRs? São ações internacionais. Então, a partir da semana que vem, a gente vai poder comprar, da mesma forma que você compra a ação da Petrobras, da Vale, do Banco do Brasil, você vai comprar da Apple, você vai comprar do Facebook. É muito legal, cara. Eu já tentei fazer isso, é uma complicação e um negócio gigantesco de problema e dor de cabeça para fazer. Eu já tentei fazer, é muito ruim. Não, cara, é uma burocracia danada, porque você tem que mandar dinheiro para fora, você tem que fazer remessa. Você vai conseguir fazer isso daqui uma semana pelo home broker da EasyVest, pela plataforma da Easy. Né? Então, o mundo está virando globalizado, né? O jargão de novo, mas é de verdade. Tá? A gente está conseguindo transpor essas barreiras, né? Físicas. Então, Edu,
Outra coisa, né, que eu acabei esquecendo de mencionar, o advento da tecnologia, e tecnologia com qualidade, com boa prestação de serviço e tal, cara, investimentos que até então eram direcionados para quem tinha 500 mil reais, 200 mil reais, pô, qualquer um com 100, 200 reais consegue, na semana que vem, com 100 reais, vai dar para comprar a ação da Apple. Entendeu? Então, bicho, a barreira diminuiu, né? Então, eu não tenho dúvida que a gente está vivendo aqui os primeiros capítulos. Você perguntou do Pix, mais transparência, né? Open Banking, mais transparência, você vai ajudar a desmembrar aqueles silos, né? Uhum. Então, a gente vai começar a ter acesso ao banco de dados de grandes bancos, os grandes bancos vão ter acesso aos nossos bancos de dados, então, pô, quem não prestar um serviço com qualidade, vai perder mercado. E beleza, cara, quem que vai ser o grande favorecido? Consumidor. Nós todos, os consumidores, entendeu? Uhum. Então, pô, de novo, cara, o mercado está dando os seus primeiros passos, eu não tenho dúvidas que daqui uns 5 anos a gente vai ver esse mercado de investimentos, puta, muito mais. Perfeito. E essa parte de concorrência, cara, tanto com os bancões, como com esses players mais modernos, tipo XP, grandes marketplaces, vocês são de tamanho bem razoável, mas vocês são pequenos com relação a todos esses caras, né? Como é que é lutar contra esses caras muito grandões, assim? Eu imagino que em termos de, até você falou muito sobre isso, né? Sobre time e tal, então não é eficiência, mas a velocidade com que vocês tomam decisões e fazem coisas, isso acho que sem dúvida nenhuma ajuda, mas é um mercado bem consolidado que tem esses players mais modernos entrando e agora vocês. Como é que você vê essa briga? Bom, vamos lá. Acho que assim, né? É uma briga dura, é uma briga difícil, não é fácil. A gente primeiro vê um lobby muito grande desses grandes bancos, dessas instituições em reguladores como um todo. Então, tentam criar algum tipo de barreira, né, que é natural, é um efeito de sobrevivência, né? Outra coisa que a gente vê, né? Que eu chamo muito aqui o modelo Go Horse, mas o excesso de capital em algumas dessas grandes instituições faz com que eles adquiram pequenos players e colocam para dentro das suas estruturas ou para matar ou para aproveitar o que tem de melhor. Mas o que a gente vê também, Edu, é que, por outro lado, cara, essas instituições, por mais que elas tentem se movimentar, elas realmente são grandes titanics tentando fazer as suas movimentações, né? Então, quando a gente vê lá, e lá na ISA, a gente tem muita gente que veio do Itaú, a gente tem gente que veio de alguns concorrentes de plataformas como as nossas, mas tem umas propostas um pouco mais old school, vamos dizer assim. A gente percebe que, cara, as pessoas hoje, obviamente que o dinheiro é muito importante, porque você tem as suas contas para pagar e tal, mas esses grandes bancos, essas plataformas mais old school, que eu estou chamando aqui, não conseguem reter esses profissionais. Por quê? Porque, pô, primeiro, ele não se sente dono do negócio. Segundo, ele não vê o porquê dele estar lá, né? Terceiro, as tomadas de decisões, a velocidade com que se decide e o jogar junto, né? Todos jogaram, não funciona. Então, até interessante, tá? Um cara que eu gosto bastante, pelo menos de acompanhar um pouco, é o Jorge Paulo Lemann, ele falando dos desafios do grupo Ambev, né? Que a Ambev é esse dinossauro, cara. Mas ele estava habituado no modelo old school e tá perdendo os grandes valores para empresas menores, mas que o profissional vê a possibilidade de empreender, tá perdendo profissionais que vão buscar espaço criando seus próprios negócios. Então, sim, ainda uma competição, não diria desleal, mas bastante difícil por causa dessa pujança financeira. Perfeito. Mas estão dormindo. Você vê o próprio Nubank, né? A história do Nubank, a história da Isinvest, para mim são histórias que mostram que ficou uma lacuna nesse mercado porque os grandões não estavam conseguindo olhar, e vieram os menorzinhos e puf. Né? Perfeito.
É legal, ainda mais essa tua visão, né? Também nessa parte desse fluxo de talento, né? Dessa fuga entre as pessoas, não fuga, mas desses mais tradicionais para essas novas empresas, novos modelos e o talento ainda. É bem legal essa visão. E sobre os caras de fora, velho. Ele falou sobre sobre o Robin Hood, né? Sobre o Betterment. Você enxerga os caras de fora, seja essas startups com muita grana, sei que o SoftBank agora não está dando tanto dinheiro por aí, mas seja essas startups com muita grana, seja esses caras mais tradicionais mesmo, mais de mercados de fora, seja o americano, vem logo na cabeça, mas o europeu também, entrando no Brasil para brigar com vocês, já que já que a gente é tão gigante, tem tanta gente entrando na bolsa nesse momento, você enxerga um dinheiro, uma operação gringa vindo para cá para pegar dinheiro nosso? Cara, o que eu vejo, o que eu tenho visto bastante, não necessariamente essas plataformas, mas o que eu tenho visto muito são esses VCs que aplicam da Robinhood, da Betterment, aplicando aqui em empresas que estão localizadas aqui no Brasil. Então, eu tenho visto mais esse tipo de movimento. Mais VC vindo para investir em empresas, não a empresa necessariamente vindo. Interessante. Não a empresa vindo, tá? Então, eu tô vendo muito esse tipo de movimento e, cara... E em fintech? Assim, em fintech. Focado para mercado. Que legal, que legal. Em fintech focado para mercado. E aí, obviamente, que eles trazem muito a questão de governança e tal, mas eles trazem também muito essa questão do case que ele aplicou lá fora na Robinhood, por exemplo, o que funcionou, o que não funcionou. Então, quando você consegue entrar nesses fundos de VC, na verdade, quando os VCs entram no capital dessas empresas aqui, eles trazem muito esse know-how, né? Então, eu não tenho visto tanto esse movimento, tá? Perfeito. O cara lá de fora vir para cá e agora vou dominar o mercado brasileiro. Não tenho visto tanto isso, não. Entendi. Interessante. A gente está chegando na parte final, então eu vou lembrar aqui ao pessoal, tá? Que se tiverem perguntas, vão fazendo aqui para a gente, que eu vou passando. Bom, cara, eu queria entrar nessa parte final agora e tentar falar um pouco mais do lado empreendedor da coisa, como é que foi, o que você passou, o que você enxergou. Se o pessoal tiver mais perguntas sobre o mercado aí, alguma coisa a gente volta para esse ponto. Mas a gente falou algumas vezes sobre cultura, né, que é um negócio que a gente sempre toca muito nos hubs que a LM trabalha aqui no Hubble também, e ficou claro que para mim, que é um negócio para vocês, é algo que é muito falado. Eu queria entender um pouco, assim, se são uma empresa de 5 décadas, como é que é essa mescla com os profissionais mais antigos? Eu não sei exatamente quanto que tem da galera mais antiga, mas os profissionais mais antigos com os atuais. Como é que se dá esse equilíbrio do que era feito, sei lá, década de 90 e que hoje não funciona, né? E vocês tiveram que mudar. Como é que funciona essa parte internamente para vocês? Uma empresa que já passou por tantos modelos, tantas transformações, está indo mais uma agora. Bom, eu diria para você que assim, a empresa ela vive um constante processo de transformação e adaptação cultural, né? Por mais que a gente tenha os nossos valores, a nossa cultura, ele a cada ano ele vem se aperfeiçoando e ele vem mudando, né? Então, a gente tinha, por exemplo, no ano passado, alguns valores que a gente foi reescrevendo. Não necessariamente mudou o valor, mas pelo menos a forma como a gente passou a verbalizar e passou a viver mudou, né? Então, não é fácil, né? Esse convívio do novo com o antigo gera algum tipo de atrito de vez em quando, né? Perfeito. Que é bom, porque nem tudo que você fez é ruim, nem tudo que é novo é 100% bom. Perfeito. Nem tudo que funciona no Google vai funcionar na EasyInvest, ou vai funcionar no Nubank, ou vai funcionar em qualquer empresa que a gente esteja falando aqui. Não existe um playbook, né? Só não existe um playbook. Não vai rolar. Não existe um playbook, exatamente. Então, assim, Edu, eu vou te dizer que hoje, cara, eu vou te falar que é um dos trabalhos talvez mais complexos e mais gratificantes que a gente tem. Imagino. Mas ele é em constante transformação. Então, está muito próximo das pessoas, a gente cada vez mais tem grupos de discussão, não só sobre estratégia, mas sobre diversidade, sobre objetivos. Então,
essa conexão tá próximo das pessoas e tá entendendo o que cada um quer, cara, não tem um playbook, tá? Quem tá tocando o seu negócio, quem tá criando o seu... Você vai ter que entender quais são os seus objetivos, como é que é o time que você tem, como é que você faz para explorar melhor o que cada um deles oferece, pra você montar times de alta performance, tá? Entendi. Foi meio genérica a resposta, mas não, mas tem uma imagino que isso é algo forma... muito complicado mesmo, assim, porque assim, a gente como sociedade desde 68 mudou, né, até hoje, nós não somos a mesma, assim, a gente evoluiu e a empresa tem que acompanhar isso, seja na hora de reter talento, trazer novos talentos. Eu imagino esse um negócio muito interessante, mas ao mesmo tempo acho que acredito muito, assim, não tem um playbook, não adianta falar para a galera fazer o passo 1 ou o passo 10 que vai sair, porque acho que não é assim, né. Cara, eu recebi uma pergunta aqui no WhatsApp, que alguém não está conseguindo fazer, e a pergunta é sobre internacionalização de vocês. Como é que vocês enxergam isso? A gente tem um monte de mercadozinho pequeno, né, aqui fora. Eu nem sei se, por exemplo, alguém no Paraguai ou no Uruguai consegue investir na Bovespa, eu não faço ideia, mas o que vocês veem dessa forma? Eu sei que vocês não estão ainda tudo certo com o Nubank, né, mas o próprio Nubank é um player bastante relevante na América Latina. Assim, como é que vocês enxergam a parte de internacionalização? Bom, falando primeiro de Isinvest, acho que a gente tem ainda um desafio muito grande em consolidar o mercado brasileiro. Então, obviamente que a gente... Perfeito. Obviamente que o nosso modelo ele é replicável em outros países, mas a gente, hoje, dado o tamanho do desafio que a gente tem no Brasil, a gente não consegue olhar para fora, tá? Então, a gente tem 3 milhões de investidores na B3, na Bolsa, comprando ações, sendo que a gente tem mais de 50, 70... A gente tem mais de 70 milhões de pessoas com investimentos, pelo menos na poupança. Então, a gente está falando de um número aqui super pequeno de pessoas que têm algum tipo de investimento que não poupança, tá? Então, o nosso desafio aqui é muito grande. Agora, pensando no nosso novo desafio Easy Nu, aí, assim, o Nu ele tem explorado as principais economias aqui da América Latina e pensar no médio prazo, junto com o Nu, oferecer essa solução de investimentos nesses outros países, faz bastante sentido, tá? Perfeito. Mas, assim, cara, é tudo plano de médio prazo. Entendi, já tá claro. Uma outra pergunta que eu recebi foi questão de pandemia, cara. Eu sei que a gente já tá nessa pandemia há bastante tempo, a galera tá meio acostumada, todo mundo já tá bem de home office, mas assim, como é que foi para vocês? E você falou um ponto ainda mais nesse período, né, assim, de manter a equipe conjunta. A gente até conversando com outras startups, a galera que tem equipe bem grande é uma principal dificuldade, eu acho, manter a equipe engajada, manter a cultura, manter todo mundo, você tem, sei lá, 50, 100, 200 pessoas, tava todo mundo junto, agora todo mundo separado. Como é que tem sido, primeiro, como é que foi, né, do dia para a noite ligou tudo, se você já fazia um home office, se não fazia, como é que foi esse processo? E essa parte cultural, ainda mais nesse momento, então como manter isso junto? Eu sou um exemplo, tem alguns amigos nossos que estavam, sei lá, disponibilizando a aula de yoga online para a galera continuar se encontrando, então tinha algumas coisas bem legais e eu acho que esse era o ponto. Para o home office, as coisas boas que tem no escritório. Como é que estão vocês nessa fase? A gente tinha uma estrutura de home office, mas ela não estava tão desenvolvida até o início da pandemia. Tá? A gente tinha menos de 10% da empresa fazendo home office. E da noite para o dia, acho que como o mundo todo, a gente foi obrigado a se adaptar. E, de novo, tá? A gente faz muito pesquisa com o usuário interno. 90 e não sei quantos por cento do nosso time não quer voltar. A gente começou a dar uma flexibilizada para quem quiser voltar para o escritório. E hoje somos mais de 460 pessoas na Easy. E 17 pessoas na primeira semana se manifestaram com vontade de voltar, entendeu? Entendi. Então, a galera está super bem de casa. Está super bem. A qualidade das entregas, a velocidade de entregas, que a gente consegue medir bastante isso nos squads, não caiu, né? A cadência, inclusive, até aumentou. O que a gente precisou até controlar um pouco foi o pessoal que não estava conseguindo saber administrar o momento de trabalhar e o momento de descanso, né? Porque a casa virou seu ambiente de trabalho, então a gente teve alguns problemas em relação a isso, né? A gente também propôs bastante no começo
aula de aeróbica e tal, mas o pessoal não se engajou tanto quanto a gente imaginava. Mas, por outro lado, cara, mandamos cadeira, monitor. Legal. A gente tentou proporcionar para a grande maioria do nosso time um ambiente saudável para trabalhar em casa, entendeu? Então, a gente está voltando devagar, obviamente com todos os cuidados necessários. Eu tenho voltado um pouco para o escritório e eu sinto que o presencial você ganha muita coisa, né? Aquelas questões que você resolve em 5 minutos lá no corredor, tomando um cafezinho e tal, você resolve muito rápido, né? E ao passo que você precisa, para conversar em 5 minutos, você precisa buscar um horário na agenda da pessoa, encaixar lá no Teams, e tal, né? Então, por outro lado, o fato de você estar em casa, você não ter que se deslocar, você estar com a tua família, você gera uma baita de uma satisfação, né? Então, de novo, aqui o jargão, mas é o novo normal, que a gente não sabe ainda como é que vai lidar, tá? Mas a gente não está com a menor pressa de acelerar nada. Tá tudo indo bem, que bom. E nos negócios, você falou 3 milhões de CPFs, né, investido na Bolsa, esse número cresceu absurdamente, né? Acho que você pegar no último ano, desde o início do ano para cá. E negócio para vocês, cara, como plataforma, assim, como é que tem ido? Foi bom, deu uma sofrência. Acho que todo mundo sofreu no início, né? Naquela loucura que foi ali em março, mas como é que estão as coisas hoje? Então, para a gente, Edu, a operação como um todo foi, desde o início da pandemia, cara, tirando todo o aspecto social, as mortes e tal, claro, olhando exclusivamente para o negócio digital, foi um boom, foi uma transformação digital. A quantidade de contas abertas, a quantidade de transações, a quantidade de volume investido, a gente bateu recorde atrás de recorde. Efetivamente, o brasileiro acordou e viu que o incerto está aí. A gente não pode prever, mas a gente pode se preparar. Perfeito. A gente pode ir, pelo menos, no momento que tiver uma tempestade, se você estiver preparado, já tiver um guarda-chuva, tal, você vai sofrer menos, entendeu? Sim. Então, a mudança de comportamento desde o início da pandemia para cá é nítida. Então, uma curiosidade, cara, de contas abertas, desculpa te cortar, depois você pode continuar, mas sobre o perfil desse cara novo, vocês veem de tudo, não sei se você tem uma análise disso, você sabe, mas vocês veem de tudo? É um cara muito novo, é meio que tudo, é homem, mulher? Que... Cara, o grosso da nossa base é o millennial, faixa etária média de 30 anos, tá? Mas, puta, imagina que é uma curva normal, né? E aqui no meio da normal você tem o millennial, mas nas extremidades você tem aumentado um pouco o tamanho dessa normal aqui. A gente tem visto bastante gente acima de 60 anos fazendo esse tipo de investimentos, tá? E até pegando a minha cola, só para dar uma resposta aqui, de agosto, comparando agosto do ano passado com agosto desse ano, a gente teve um incremento de 247% de clientes. Entre fevereiro e agosto, a gente teve alta de 66% na quantidade de clientes na renda variável, né? Na B3, a gente teve um incremento de 900 mil pessoas físicas na pandemia, tá? Então, assim, cara, são números superlativos e que não param de acelerar. Que animal. Muito legal. Cara, a gente está chegando nos 5 minutos finais. E como a ideia era a gente falar de mercado, falar do que rolou com vocês, mas também pegar muito dessa parte como a gente falou, não tem um playbook, né? Mas pegar desse lado do empreendedor, assim, acho que não só para quem está empreendendo, tem lá o nome no CNPJ da empresa, mas tem um monte de empreendedores internos, empreendedores até no público também. E uma coisa que a gente sempre pergunta para a galera que vem aqui conversar com a gente é sobre essa parte das dicas, mas muito numa ideia de o que você não sabia 10 anos atrás, o que você não sabia quando você começou esse negócio, você queria saber, e que você pode falar para a galera que hoje você percebe. Essa parte é muito legal e se tiver qualquer coisa relacionada, a gente falou de cultura, mas a time, a modelo de negócio, a funding, etc. Então, se tiver alguma coisa aí que você puder contar. Beleza, eu vou contar algumas dicas, tá? Perfeito. Provavelmente vão parecer coisas óbvias, mas vamos lá, tá tranquilo.
principalmente para quem está empreendendo, está começando agora, tá? Uma das coisas mais fundamentais quando você vai montar o seu negócio, cara, chama-se capital de giro. Então, parece uma coisa meio óbvia, mas primeiro, tá, gente? Quando você vai montar aí, vai começar a empreender e tal, tenha pelo menos aí uns 6 meses para você tocar o teu negócio e uns 6 meses para você tocar a tua vida, tá? Não separe, não misture as contas. Não misture as contas. Esse é o primeiro caminho para o fracasso, tá? Para dar confusão, para dar ruim lá na frente, né? Esse é um primeiro. Segundo, tá? De novo, parece aqui livro de autoajuda, mas a resiliência é fundamental. E o que eu quero dizer com isso, né? Putz, o que já chegou de ideia boa para a gente, ideia maravilhosa, que o pessoal apresentou, puta, vamos mudar o mundo e tal, mas chegou na hora H de pegar e botar, tirar do papel e botar na prática, né? A coisa não aconteceu. Então, o suor, né, e essa resiliência é fundamental, tá? Eu só para fazer um rápido parênteses aqui, eu como investidor, eu quebrei 4 vezes na bolsa. Então, eu fui resiliente e fui tentando, tá? E eu traduzo isso para a vida de negócios também, né? Perfeito. Terceiro, tá? Que tem muita gente que talvez não necessariamente que está criando o seu negócio, mas está dentro de um negócio um pouco maior e tal. Não tenha medo de trabalhar com gente que é melhor que você. Aliás, é muito mais fácil trabalhar com gente que é melhor que você ou que tenha capacidades que complementem as suas capacidades. Não os enxergue como um risco para a tua posição, para a empresa onde você está, porque essa pessoa pode ter... Não, isso daqui é um presente você poder trabalhar com pessoas competentes e capazes, né? Obviamente que as pessoas têm que estar alinhadas com os mesmos objetivos que o seu, né? Eu boto um pouco de valores culturais. E assim, só porque a gente vai finalizar o tempo, mas mais do que nunca, você ter pessoas ao seu lado que entendam o que estão fazendo e estão motivadas e estão buscando os mesmos objetivos que o seu, é fundamental. Mais do que você motivar pelo dinheiro, Não, isso também, mas esses valores, propósitos, são fundamentais para que você tenha sucesso, tá? Por quê? Porque o negócio são feitos por pessoas. E se você não tiver boas pessoas e times de alta performance, não vai para frente. Perfeito, muito legal. Ao pessoal que está acompanhando aqui a gente, né, só dando lembrando, o Hubble faz esses eventos semanalmente. A gente volta na semana que vem, no dia 27, terça-feira, para finalizar essa trilha sobre investimentos. Eu vou falar um pouco sobre Venture Capital, sobre investimentos em startups. Fica o convite para todo mundo estar aqui, até para você também, Fábio, é um prazerzaço de te receber. E, cara, do nosso lado, em nome da LM, em nome do Hubble, em nome dos nossos parceiros, eu só tenho a agradecer, acho que foi super legal, é um prazerzaço receber vocês, ainda mais nesse momento, né, depois da notícia do que saiu, tudo acontecendo, bolsa, mercado, as vamos a taxa de juros continua baixa para continuar tendo a galera investindo em renda variável. E para finalizar, meu amigo, eu queria, além de te agradecer, dar um espaço para você dar uma boa noite aí, pessoal, falar o que você quiser, fica à vontade. Nosso lado como eu falei, só agradecer. Eu queria, de novo, agradecer a oportunidade de participar aqui desse bate-papo, tá? Para quem tiver dúvidas sobre mercado financeiro, entra lá, eu vou ter o maior prazer de atendê-los, mas principalmente o que eu queria dizer para todos aqui é que quem está tocando seu negócio, quem está empreendendo, quem pensa em empreender, o Brasil precisa de gente que nem vocês, tá? Precisa de gente que vai atrás, que corra atrás e que não assuste no primeiro tombo, tá? O caminho é duro, é árduo, é longo, mas a gente chega lá. É muito suor. Perfeito. Meu amigo, muito obrigado. Foi um super prazer. Venha sempre. Valeu demais. Todo mundo está acompanhando a gente. O Hubble volta na semana que vem. Se quiser qualquer dúvida, procurem a gente aí nas redes sociais. Quem puder, responde a pesquisa que tem aqui para a gente melhorar os conteúdos. E é isso. Até semana que vem. Grande abraço, meu velho. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.